Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou explicar como que se usa fórmulas em tabelas. E eu também, essa mesma lógica, eu vou explicar como que se faz a fórmula através do Power Pivot usando a linguagem M no Excel. Então eu deixei separado aqui uma tabela contendo alguns dados de vendedor, produto, quantidade, preço unitário. Como que eu sei que é tabela? Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando algumas diferenças entre planilha e tabela. No caso, quando eu clico aqui em tabela, o Excel automaticamente ele vai abrir esta opção de design. Nessa opção de design eu inclusive posso alterar o nome da tabela. No caso aqui eu deixei padrão, o Excel cria por padrão aqui tabela 1, tabela 2, tabela 3, vou deixar com o nome tabela 1, tá certo? Primeiro eu vou converter esta tabela aqui em intervalo. Só para a gente criar aqui do zero uma tabela, você percebe quando eu clico aqui agora, não aparece aqui o design. Como que eu clico, como que eu transformo uma planilha em tabela? Basta escolher aqui formatar a tabela ou Ctrl Alt T, o Excel ele já classifica os dados. No caso da minha tabela, ela tem cabeçalho, eu vou dar um OK então. Tá certo? Então agora eu tenho uma tabela. Nesta tabela, vou fazer o primeiro cálculo. Então, preço total, por exemplo. Automaticamente ele já configura aqui o outro campo como tabela. Eu vou multiplicar aqui a quantidade versus o preço unitário. Na tabela, eu posso clicar aqui posso abrir colchete aqui. Quando eu abrir o colchete, automaticamente ele já vai mostrar as colunas do Excel. Então eu vou classificar aqui quantidade, clicar em Tab, fechar colchete vezes preço, abre colchetes, preço unitário. OK. Quando eu fechar, ele vai dar um erro aqui, porque em tabela usa-se aqui a referência estruturada. Essa referência estruturada em tabela do Excel usa aqui um arroba em cada coluna para ele entender e fazer um cálculo automático aqui para a tabela inteira, tá certo? Então eu vou clicar assim. Se eu não clicar assim, vai dar um erro de despejar. E aí você teria que usar o arroba para o Excel entender que essa tabela está fazendo o cálculo. Você percebe que todas as fórmulas não tem aqui contido na fórmula, a linha e a coluna da própria tabela. Posso clicar aqui então, por exemplo, soma. Vou somar da tabela 1, que ela tem o nome de tabela 1, certo? Da tabela 1. Tabela 1, eu vou verificar a quantidade. A soma aqui, eu vou somar a quantidade. Tab, vou fechar parênteses, OK. Então a quantidade que essa fórmula apresentou é a quantidade aqui total de 4.256. Se eu clicar aqui na coluna, o Excel já soma aqui, a gente está conferindo 4.256. Agora eu vou abrir aqui o Power Pivot para a gente fazer o cálculo no DAX, através do Excel. Se eu clicar aqui uma medida, eu tenho duas formas de fazer medida aqui no Power Pivot. Através aqui da medida, se eu clicar em nova medida, o Excel me mostrou que você não tem um modelo ou o modelo está vazio. Não é possível criar ou gerenciar medidas. Como eu não tenho aqui um modelo de dados, nessa tabela eu vou adicionar ao modelo de dados. Essa tabela 1. OK. Então eu adicionei essa tabela ao modelo de dados. A mesma estrutura está aqui no Power Pivot. E eu vou criar agora a medida. A primeira medida eu vou criar nessa forma. No próprio Power Pivot eu venho aqui medida, nova medida. Agora ele já entendeu que eu tenho um modelo de dados. O nome essa medida eu vou criar aqui na tabela 1 mesmo. E o nome da medida eu vou dar o nome de quantidade, produto, venda, por exemplo, tá? E ele já me mostra aqui o sinal de igual. Vou somar no Excel que a gente fez agora. A gente usou em português a soma. No DAX é sempre em inglês, então sum.
sum. Vou usar aqui data lá na tabela. Quando eu clico T já me apresenta. Eu poderia clicar direto a coluna também, por exemplo, quantidade. Tab para classificar. Fechei. Vou verificar se a fórmula está correta. Não há erros na fórmula. Já poderia alterar aqui para número. Enfim, agora eu vou dar o OK. Então pronto. A primeira medida já foi criada. E aí eu vou agora gerenciar para ver esse modelo. Olha só, veja bem. Aqui eu já tenho então a primeira medida com valor de 4.256. Este mesmo valor é a soma que a gente fez aqui da quantidade, só que aqui eu estou fazendo através de uma medida no Power Pivot. Agora eu vou fazer uma outra medida, que é o cálculo entre quantidade versus preço unitário, para chegar nesse preço total. Agora, ao invés de criar aqui a medida através desta opção, eu vou criar a medida digitando aqui nessa tabela 1. Então aqui, vou clicar em igual. Primeiro eu vou dar um nome para a medida, eu vou mesmo da coluna preço total, por exemplo. Na medida DAX aqui no Power Pivot, eu tenho que utilizar os dois pontos, depois o igual, diferente do DAX do Power BI que a gente usa o igual direto. Aqui, como eu vou calcular uma coluna versus a outra coluna, eu vou usar uma medida chamada SumX para calcular aqui linha por linha. Tem várias aqui, tem todas as medidas DAX que a gente usa lá no Power BI, Calculate, enfim, eu vou usar aqui a SumX. Nessa SumX, vou lá na tabela 1 e nessa tabela 1, ponto e vírgula, usar a expressão. Qual que é a expressão? Na tabela 1, lá na coluna quantidade, OK, vou multiplicar, vou digitar aqui preço direto para aparecer preço unitário. Tab, vou fechar esta coluna. Enter. Deu um erro, vamos ver qual o erro que é. Já existe uma coluna ou medida chamada preço total. Então vou transformar preço total. OK. Aqui eu tenho o preço total, então. Existe aquela medida que eu tinha feito um teste antes, mas olha, veja bem, aqui então eu tenho o valor da quantidade, que é 4.256, e agora eu tenho um valor de preço total de 45.218. Se eu clicar aqui nessa tabela, fechou com o valor 45.218. E no Power Pivot, como eu vou utilizar, por exemplo, essas medidas, essas informações? Eu posso gerar aqui uma tabela dinâmica. E a tabela dinâmica em uma nova planilha, por exemplo, vou clicar aqui em tabela, vendedor, vou usar data. OK? E essas duas medidas estão aqui, ó, com esse símbolo aqui de medida na tabela dinâmica: quantidade, produto vendido e preço total. Posso pegar essa quantidade de produto vendido nos valores e o preço total aqui. Então você percebe que esses valores são os mesmos valores apresentados aqui na tabela. Deixa eu alterar aqui, vou tirar o vendedor para a gente verificar as duas quantidades que a gente acabou de analisar. Veja bem então as quantidades. Quantidade aqui do produto 4.256 e preço total 45.218. Tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.